Oi pessoal, tudo bem? Vim trazer os números da pesquisa divulgada nesta quarta-feira pela Genial Investimentos e pela Quest Consultoria sobre as intenções de voto para a presidência nas eleições deste ano de 2022. A pesquisa mantém o ex-presidente Lula na liderança com 45% das intenções de voto e o presidente Jair Bolsonaro no segundo lugar, também com uma certa estabilidade de 23%, estabilidade que eu digo em relação à pesquisa anterior, que foi divulgada no dia 12 de janeiro, então quase um mês aí de diferença entre um levantamento e outro, e os dois mantêm uma certa estabilidade. Tem algo importante que sai nessa pesquisa, que é o levantamento aparece com o ex-presidente Lula vencendo, inclusive, com possibilidade, né, de vencer, inclusive, no primeiro turno, em um dos cenários, que é o cenário em que tem mais candidatos, porque os votos nos adversários ficam diluídos entre os outros candidatos e todos os adversários somam 42% das intenções de voto. E aí o ex-presidente Lula, dentro da margem de erro, a margem de erro é de 2 pontos percentuais, como ele tem 45%, ele ficaria então com 47 a 43% das intenções de voto, e os adversários, né, também dentro da margem de erro de 44 a 40%. Considerando os votos válidos, ele teria a possibilidade de vitória no primeiro turno. O ex-juiz Sérgio Moro e o candidato Ciro Gomes aparecem em terceiro lugar, 7% das intenções de voto. Cada um teve uma pequena oscilação deles em relação ao levantamento anterior, né, o de janeiro que eu mencionei, mas todos dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais, então praticamente estáveis em relação ao levantamento anterior, à pesquisa anterior. Aí a lista segue com o governador de São Paulo, João Dória, e o deputado André Janones, os dois com 2% das intenções de voto cada um, a senadora Simone Tebet 1% das intenções. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, Luiz Dávila, não aparecem pontuando, e aí um percentual de 8% de brancos e nulos e 5% de pessoas que ainda estão indecisas. São vários os cenários testados no primeiro turno e vários os do segundo turno. O ponto coincidente é que em todos os cenários de primeiro turno, o ex-presidente Lula pontua pelo menos 45%, e o presidente Jair Bolsonaro pontua pelo menos 23%. Em alguns cenários, com menos candidatos, eles ganham um pouquinho mais de intenções de voto. Mas vou destacar os cenários de segundo turno, que também foram testados, e a pesquisa revela que o ex-presidente Lula venceria todos os adversários em todos esses cenários testados. Então, ele chega a ter uma vantagem de 20 pontos dentro da margem de erro. No cenário 1, aparece Lula e Jair Bolsonaro, Lula 54%, Bolsonaro 30%. E aí brancos, nulos ou não votariam 13%, indecisos 3%. No cenário 2, Lula 52%, Sérgio Moro 28%. Então um pouquinho menos do que Bolsonaro teria, né? Bolsonaro teria 30%, Sérgio Moro 28%, e Lula também teria menos, 54%, 52%, mas dentro da margem de erro, então praticamente não muda. Então, brancos nulos não votariam nesse cenário com Lula e Sérgio Moro 17%, indecisos 3%. Num cenário 3, Lula e Ciro Gomes, Lula teria 51%, Ciro Gomes 24%. No cenário 4, Lula e João Dória, Lula teria 55% e João Dória 16%. E no cenário 5, Lula e André Janones, Lula teria 56% e André Janones teria 14%. Pesquisa divulgada então nesta quarta-feira pela Genial Investimentos e pela Quest Consultoria para as intenções de voto à presidência na eleição, no pleito marcado para outubro de 2022.